Muito boa tarde, começa aqui o programa Eclésia, num dia em que contamos também, como habitualmente, com a presença de Dom Manuel Clemente, com a sua rubrica O Passado do Presente. Será dentro de instantes. Antes disso, olhamos outros temas que marcam a atualidade informativa. É uma estrutura do Santuário de Fátima, onde se realizam encontros, festivais e congressos de muitas instituições da Igreja Católica em Portugal. Inaugurado há 30 anos, este Centro Pastoral Paulo VI reabriu agora portas após uma intervenção de requalificação do edifício. Fátima acolhe o maior santuário de Portugal, para onde peregrinam mais pessoas e grupos de todo o país e de todo o mundo. É também o local onde mais se realizam congressos, debates, seminários de estudo, espetáculos. Muitos deles passam por este centro pastoral, que integra a unidade espiritual e cultural que Fátima constitui. O centro forma uma unidade com os outros edifícios que constituem o santuário, Capelinha, a Basílica e a nova Igreja. Naturalmente que de um ponto de vista mediático, as pessoas veem mais Fátima como centro de peregrinações, mas há depois todo um outro dinamismo de vida espiritual, pastoral e cultural, quer próprio do santuário, quer da Igreja em Portugal, que passa aqui por Fátima. Muito desse dinamismo passa por este centro pastoral, com taxas de ocupação intensas ao longo dos 30 anos de existência. Inaugurado pelo Papa João Paulo II, em 1982, este centro pastoral precisava de uma intervenção que melhorasse as estruturas existentes e modernizasse os meios tecnológicos disponíveis. A reabertura do edifício aconteceu no último sábado, após uma intervenção de requalificação. A intervenção feita foi ao nível de requalificar o edifício das diversas infraestruturas, a começar pelos pavimentos, pelos tetos, pelas cores, por dotar o edifício de maior qualidade, de comodidade para os ocupantes. Foi dotá-lo também de tecnologias atualizadas ao nível da multimédia, ao nível das questões de segurança, ao nível de som. Ao dispor de instituições e grupos estão novos espaços e novos palcos, todos a oferecer melhor qualidade. A qualidade pensamos que melhorou muito. Em termos de quantidade de capacidade, mantém-se ao mesmo nível. Os salões mantêm-se os mesmos. Fizemos um salão intermédio entre os salões grandes e as salas pequenas, ou seja, construímos uma sala que chamamos Sala João Paulo II, com capacidade para 140 lugares. O salão grande tem que capacidade? O salão grande tem, o Bom Pastor tem capacidade para 600 pessoas e o grande auditório para 2.100 pessoas. Aí ficou ao mesmo nível. Foi requalificado todas as infraestruturas técnicas para o funcionamento destas salas. Nos pisos inferiores foi também significativa a intervenção para oferecer mais conforto no alojamento e mais eficiência no serviço de refeições. Com a melhoria do conforto, diminuiu a capacidade de camas e reduzimos cerca de 80 a 90 camas. Mesmo assim, continuamos com perto de 300 camas neste edifício. Aumentámos a capacidade de resposta da cozinha e refeitório, que tinha uma capacidade para 140 pessoas, o refeitório passou para 200 pessoas. Portanto, é todo este equilíbrio que tentámos estabelecer, fruto da experiência de utilização que o Centro Pastoral Paulo VI teve ao longo destes anos. Acolhendo a realização de uma multiplicidade de eventos, é por este centro pastoral que passa a história de muitas instituições e organismos, nomeadamente da Igreja Católica. Fátima constitui, aliás a expressão foi usada pelo próprio Papa Bento XVI, o coração espiritual do país, no duplo movimento de sístole e diástole, não é? De ponto de encontro, de tanto dinamismo da Igreja em Portugal, como também de dinamismo que daqui parte e daqui irradia. Portanto, não se pode compreender a Igreja em Portugal sem Fátima, como não se pode também compreender Fátima sem a Igreja em Portugal. Após a sessão de reabertura, o Centro Pastoral Paulo VI acolhe a realização do primeiro evento, já este fim de semana, num espaço que oferece também, aos que por aqui passam, uma renovada livraria. A família missionária da Consolata reuniu-se recentemente em Fátima para a 22ª peregrinação em honra do Beato Alamano, com o tema Todos Evangelizados, Todos Evangelizadores. A peregrinação contou com a presença de vários grupos vindos de todo o país.
As milhares de pessoas reunidas nesta peregrinação seguiam em direção aos Valinhos para o início da Via Sacra. Como é habitual, muitos foram os jovens que aderiram a esta iniciativa. Sobretudo a formação e o carisma da Consolata, que para além de serem missionários são todas pessoas muito próximas e com quem podemos abertamente falar e estão sempre disponíveis para nós. É a peregrinação que celebra o aniversário, não é? O 22º aniversário, e aproveitamos também para celebrar o aniversário do Beato José Alamano, que fez anos esta semana, e pronto, reunimos-nos todos. É uma forma também de congregação e de união dos vários grupos que existem da grande família missionária da Consolata. O padre Maurício Guevara é argentino, já esteve em missão no Congo e agora está em Portugal há já 6 anos. Durante esse tempo, nunca faltou a esta peregrinação. Eu chamo este encontro, que uma vez por ano é o termômetro, não? Para medir o pulso também, a temperatura do coração daquelas pessoas com quem nós compartilhamos a missão. E como vemos, muita gente, graças a Deus. Portanto, cada vez quando a gente vem aqui, uma vez mais confirmamos a nossa vocação na missão, mas sobretudo a presença de Deus mexendo no coração deste povo. Uma peregrinação que contou com a presença de muitos leigos de todas as partes do país. Alguns vieram mesmo em família, como é o caso do casal Odete e Fernando Soares. Já há quase 20 anos que pertencemos ao Instituto Missionários da Consolata. O carisma do Alamano diz-nos muito e continuamos a vir, até não podermos mesmo. Não é? Como casal também se pode fazer uma experiência missionária na vida do dia-a-dia? Sim, nós este ano entramos para os leigos missionários da Consolata, já pertencíamos ao grupo de jovem, entretanto pertencemos aos solidários missionários e agora demos o passo maior e estamos nos leigos. Foi uma casa que nos acolheu, como ela disse, já há cerca de 20 anos, onde tivemos o privilégio de casar e de batizar lá o nosso primeiro filho também. Leigos que têm um papel muito importante na família dos missionários da Consolata. É uma gratificação muito grande ver que nós, missionários da Consolata, não somos só os religiosos, mas que existem muitas outras forças leigas que bebem, se alegram com o espírito do nosso fundador, não o sacerdote diocesano, e que ajudou a Igreja Diocesana a compreender a sua missão de evangelizar. E para nós é uma alegria muito grande realmente saber que a missão é feita não só por nós, mas por todos os batizados. Quando chegaram a Portugal, os missionários da Consolata tinham como objetivo formar sacerdotes para que estes fossem depois para vários locais em África. Mas agora este instituto começa a redefinir a sua função no país e na Europa. Nossa congregação veio para Portugal para formar missionários para Moçambique, principalmente. Foi nos anos 40 e Moçambique necessitava de missionários não só italianos, mas portugueses, e a origem da nossa missão aqui em Portugal foi essa. Evidente que Portugal mudou muito, a Europa mudou muito, e eu acho que nós hoje temos que nos preocupar ou perguntar-nos principalmente o que é que um instituto missionário que pensou muito a África, que pensou muito a América Latina, hoje tem que repensar o seu papel na Europa, de evangelizar, de chegar aos não cristãos e, no fundo, de continuar a acreditar que vale a pena na Europa acreditar em Deus, acreditar em Jesus e no seu poder. Os desafios atuais levam a que o trabalho dos missionários da Consolata seja mais exigente. Ser missionário neste século e, sobretudo, neste contexto histórico que estamos a viver aqui em Europa e propriamente aqui em Portugal, a missão do missionário é transmitir esta esperança no mundo que muitas vezes nós sentimos, cheiramos, que se torna um bocadinho desesperado. Portanto, o missionário é aquele que está no meio do povo, porque este é o missionário, quem caminha com o povo, quem vai com o povo, fazendo história e transmitindo um bocadinho esta alegria da missão, a alegria e, sobretudo, a esperança, a esperança que não estamos sozinhos, Deus caminha conosco. Esta peregrinação terminou com a celebração de uma missa na Igreja da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima. E na rubrica O Passado do Presente, Dom Manuel Clemente continua a falar-nos da figura e da santidade da jovem Chiara Luce Badano. Apresentamos a história de Clara Luz Badano e a forma como, em poucos anos de vida, 19, os que lhes foram oferecidos, foram anos intensos. Isso mesmo tem estado a apresentar-se ao Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estarmos mais connosco.
e, como conversávamos, em poucos anos, de facto, muita coisa aconteceu, não é? É, com esse adjetivo que o Paulo usou, anos intensos, ou seja, preenchidos de força cristã, de força evangélica, e de uma maneira, como digo, quase espontânea, natural, porque nada disso é forçado. Não até pelas idades em que acontece, não é? E nem sequer se trata de uma criança provavelmente prodígio, mas acontecem coisas muito bonitas, quase com simplicidade, mesmo, na sua infância e agora, como vamos ver neste programa, na transição da sua infância para a adolescência. Portanto, aquilo que acontece com a primeira comunhão, com uma certa iniciação apostólica, e com tudo o que aí se revela. Repito, sempre coisas chamarem muito a nossa atenção para percebermos num percurso infantil, adolescente e juvenil, não será mais do que isso, toda a verdade do Evangelho. Como ela, repito, quase espontaneamente se pode manifestar. Não é? Porque, efetivamente, a ação de Deus chama-se graça, e a graça é gratuita. É gratuita, não é propriamente fruto de grandes conquistas nossas, ou nenhumas, ou de grandes elaborações intelectuais, porque às vezes é precisamente nos simples que mais se revela e frutifica, mas é de verificar como a história de Jesus, porque nós vamos ver, será uma história pascal, não seria de outra maneira para ser beata ou santa ou mesmo cristã. Portanto, é uma história pascal. Portanto, como a história de Jesus, a pouco e pouco vai acontecendo também na vida desta jovem italiana. Mas então hoje vamos dedicar o programa a essa fase que em muitos casos é problemática e às vezes complicada, muito complicada, a passagem da infância para a adolescência, não é? Porque, enfim, a adolescência é um mundo em que muita coisa desperta dentro e fora da pessoa, e o que pode provocar um certo estonteamento e um certo despiste, não é? Mas não vai acontecer assim com a nossa Chiaretta, e então eu peço ao Paulo para ler mais um trecho deste magnífico livro de Francisco Coriasco sobre o que é que acontece nessa transição da infância para a adolescência de Chiara Badano. A 27 de maio de 1969 recebe a primeira comunhão. O pároco oferece às crianças pequenos evangelhos, cuja maioria ficará a apanhar pó numa estante ou numa gaveta. Não declara que será o seu companheiro inseparável. Foi assim que ela consolidou rapidamente uma relação íntima e continuada com o seu Deus. Relação muito encarnada na relação com o próximo. Como com a Senhora Esperança, para escolher, um caso só, uma velhinha do hospício vizinho à casa dos Badano. Clara ia visitá-la muitas vezes. Conversava com ela, ajudava nas pequenas coisas e, sobretudo, diminuía-lhe a solidão. Uma espécie de adoção de vizinhança. Clara ouvira falar dos folclorinos a uma conterrânea, Adelina Zunino, que convidara os Badano para a Family Fest, um grande evento internacional especificamente dedicado às famílias, realizado em Roma no 1º de maio de 1981. Rogério opôs alguma resistência, mas deixou-se convencer. Sempre era uma boa desculpa para levar Clara e Teresa a visitarem Roma. Voltaram muito felizes os três. Para Teresa e Rogério foi sobretudo ocasião para redescobrirem e consolidarem a sua relação de casal e aprenderem um modo novo de entender a palavra amor em família. Para Clara foi pelo menos a confirmação definitiva do valor do Evangelho como bússola para a orientar. Ficou cheia de vontade de aprofundar e concretizar o que tinha ouvido a Chiara Lubick e muitos outros testemunhos de vida. Sentia sobretudo crescer a urgência de poder compartilhar com outros este seu novo horizonte. Ora, está. Tanta referência interessantíssima sobre uma passagem feliz da infância para a adolescência. Portanto, 8, 9, 10, 11, 12 anos, como aconteceu com a nossa Chiaretta, Clara Badano. E então o que é que isso conta? Conta-se antes de mais a primeira comunhão. E como na primeira comunhão, lá em Sacelo, na sua paróquia, o pároco lhe ofereceu a ela, como aos outros meninos e meninas que fizeram a primeira comunhão, um exemplar dos Evangelhos. E diz aí o autor, não quer dizer com graça, mas com coincidência, que muitos desses Evangelhos certamente foram apanhar pó para uma prateleira ou ficaram escondidos numa gaveta. Mas não aconteceu isso com os Evangelhos que a Chiara recebeu, porque não só os guardou, como passou a ser, esse exemplar dos Evangelhos, o seu companheiro habitual. Portanto, mesmo tão pequenita,
estamos na primeira comunhão, ela passa a ler e a reler e a ter muito presente a letra e o espírito de cada trecho evangélico que lia, portanto, e verdadeiramente absorvendo. E até podíamos ter logo uma concretização, como o autor dá a seguir, é que o Evangelho lido e meditado é sempre o Evangelho depois propagado, o Evangelho vivido, convivido, e no caso dela, assim, tão pequenina ainda, foi a visita constante que ela fazia a uma anciã que morava perto da casa dos pais de Chiara e que ela passa a visitar habitualmente. Enfim, alegrando a vida com aquilo que é próprio destas visitas juvenis. Olha, praticando já aquilo que hoje tanto se requer, que é uma sociedade de vizinhos, verdadeiramente vizinhos. E combate à solidão, não é? Exatamente, o combate à solidão. Mas é muito bonito, porque, repito, estamos a falar de 8, 9, 10 anos, não estamos a falar de mais que isso, e, portanto, um Evangelho que leva a sério uma comunhão sacramental, a palavra de Deus, o Evangelho assimilado constantemente, e depois a prática cristã. O que nos leva a pensar ou a concluir o que é uma autêntica iniciação cristã. Uma autêntica iniciação cristã, também à luz deste percurso da nossa Chiaretta. Porque muitas vezes tenho refletido isto com tantas pessoas e ouvido este comentário a tanta gente, a chamada iniciação cristã não o é autenticamente, porque não inicia, não introduz naquilo que é central na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o apego pessoal a Jesus Cristo, concretamente na meditação da sua palavra, tornar o Evangelho, não apenas o Evangelho escrito, mas o que salta daquelas letras para a vida da pessoa, uma habitualidade. Portanto, a pessoa passa a viver evangelicamente, como critério. Não é? Depois, com certeza, a iniciação sacramental, isto passa-se em torno da primeira comunhão, portanto, da vida eucarística, que não é um ato isolado, mas é qualquer coisa permanente e que se aprofunda. E, como consequência, a prática da caridade. Como consequência e como exercício, a prática da caridade. Portanto, o ir ter com o irmão, ir ter com o próximo, aproximar-se de, não ficar à espera apenas que outros se aproximem de nós, mas a aproximação dos outros. Ora, todos estes elementos nós encontramos, assim ditos, de uma maneira, enfim, corrente por este autor, mas na vida desses anos entre a infância e a adolescência da nossa Clara Badano. E mais autênticos não podiam ser, porque nada disso é pretencioso, aconteceu assim. A primeira comunhão, a devoção, o Evangelho que lhe ofereceram, pronto, a leitura diária, a visita a outro, tinha que ser. Se lia o Evangelho, tinha que se praticar. Mas, às vezes, demora-se muitos anos a concluir isto. No caso dela, não foi preciso demorar muitos anos. E a seguir, há então este episódio, chamamos-lhe assim, que acaba por ser muito importante para Chiara, que é um convite que fazem à família para ir a um festival de famílias ligadas ao movimento dos focolares. O movimento dos focolares nasce em Itália durante a Segunda Guerra Mundial, à volta de Chiara Lubick e das suas companheiras, que em Trento e até durante os bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial, e num meio tão difícil até para a própria sobrevivência física, se passam a reunir em torno do Evangelho, da meditação da Palavra de Deus, e depois numa grande partilha de vida que se torna como que uma lareira que as aquece não apenas a elas, a Chiara, agora Lubick e às suas amigas, mas também propagando para outros locais, como o movimento vai crescendo. E à volta de duas temáticas principais, pelo menos são aquelas que o autor refere agora como influência na Chiara Badano, que é o do Jesus abandonado. Aquele abandono de Jesus na cruz. Meu Deus, porque me abandonaste. Ou seja, como em Jesus Cristo Deus se aproxima tanto de nós e do nosso próprio abandono. Tantas vezes ficamos assim, sós, sem sentido, sem horizonte, sem nada, e nos sentimos fracos, frágeis, enfim, lesados naquilo que é a nossa segurança mais íntima ou exterior. E esse sentimento de abandono ser compartilhado pelo próprio Deus, como acontece em Jesus Cristo.
isso era a vivência de Trento, onde nasce, digamos, o movimento dos focolares, e isso também vai tocar muito, como veremos depois no seguimento, o percurso da Chiareta. E o outro sentimento, entre vários itens que se referem muito à espiritualidade dos focolares, que é o de Jesus no meio de nós, como ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E, portanto, o sentimento, e mais que o sentimento, a experiência de que, quando reunidos em torno da referência evangélica, é o próprio Jesus Cristo que se percebe no meio como alento, como força. Isso é captado por Chiareta, de algum modo, e também a necessidade de o partilhar com outros. E, portanto, quando ela e os pais participam em Roma nesse festival, onde ela, aliás, verá ao longe, pela primeira vez, a fundadora do movimento dos focolares, a Chiara Lubick, ela tem necessidade de depois partilhar isso com os seus colegas, com os seus amigos, e isso vai dar, digamos, dinamismo apostólico, chamemos-lhe assim, ao que será a continuação da sua adolescência e da sua juventude. Portanto, são vários elementos que todos eles confluem a criar uma personalidade não apenas cristã, mas, porque cristã, apostolicamente projetada. Não é? E isso será, depois, a grande luz desta Clara Badar. E já vamos nos aproximando também do porquê desse nome. Exatamente, já estamos a ver. Estamos a ver porquê. Muita cintilação dessa luz, não é? E felizmente que está precisamente aí nesse anúncio. Sr. Manuel, nós temos chegado ao fim, voltámos a encontrar-nos de hoje 8 dias, então para continuar a perceber a luz que foi constituindo esta vida de Clara Luz Badar. Fica por aqui este programa, que pode acompanhar também no sítio agência.eclesia.pt. Essa é a plataforma multimédia que lhe disponibiliza todos os conteúdos informativos relacionados com a Igreja Católica. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.